governo se elegeu com um discurso de esquerda. Em tese, a proposta não é dele, né? Não é uma iniciativa do governo, mas a gente está vendo pouco Ministério organizando para barrar a iniciativa. Isso aqui para a gente do papel do governo Lula na tramitação agora da PEC 66. Depois a gente volta, eu faço uma outra pergunta enquanto tiver tempo, tá bom? Paulo Otânio. Paulo, vamos lá. Posso? Na realidade, como a Tânia falou, a PEC originalmente ela era para tratar do endividamento ali dos estados e municípios, aí depois inseriu o Distrito Federal, depois trouxe a emenda constitucional do Bolsonaro 103, tacou dentro da PEC 66, que é essa tragédia que a gente já falou aqui da reforma da Previdência, e todos os partidos que estão hoje no Senado votaram favoráveis. E aí, com o seguinte detalhe, o líder do governo, que é o senador Jacques Wagner, orientando a bancada do PT a votar. Tanto que se a gente pegar o mapa de votação, todos os senadores do PT votaram sob a orientação do governo nessa reforma, no Senado. Então, diante disso, a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: o que se esperar, então, dos parlamentares, por exemplo, do PT na Câmara, e mais, do que se esperar desse governo para enfrentar a extrema-direita no Congresso Nacional, do ponto de vista de que ser um ataque brutal à classe trabalhadora. Para nós, para mim, não há que ter muita esperança, primeiro que é um parlamento reacionário, os parlamentos, via de regra, são reacionários. O governo tem alianças com setores da direita, inclusive ocupam cargos de ministério, e tem orientado uma série de votações fechadas com a direita. Vídeo arcabouço fiscal, deu, por exemplo, 400 bilhões do Plano Safra para o agronegócio, que em boa parte tacou fogo no Brasil aí no último período. Então, o governo hoje tem um papel fundamental e de interesse de apoiar essa reforma. Se o governo não tivesse interesse, ele não tinha orientado, por exemplo, o seu líder no Senado a votar na bancada fechadinha a esse ataque contra a classe trabalhadora. E aí tem um problema isso. Qual que é o problema? É que o PT hoje é quem dirige a CUT, é quem dirige grandes sindicatos. E isso faz com que eles não façam o devido esclarecimento e mobilização da classe trabalhadora para enfrentar, na prática, este ataque brutal a nós. E há que se lembrar aqui, por exemplo, que uma das primeiras medidas do governo Lula, quando ele foi eleito lá no seu primeiro mandato, foi fazer a reforma da Previdência de 2003, que a Tânia citou aqui. O PT, no decorrer da sua história, à frente do governo, já fez 4 reformas da Previdência. Essa daqui, que pese, seja uma coisa que inseriram, alguns companheiros falam que é um jabuti. Eu falo que se é a granada, que queria que explodisse lá em 2019 na Bolsa do Servidor, estão botando agora dos servidores estaduais e municipais, com apoio agora do PT. Então, para a gente é muito grave isso, esse papel que o governo vem cumprindo. Não adianta se eleger com discurso de direita e votar, se eleger com discurso de esquerda e votar junto com a direita nas pautas econômicas que nos atacam. É preciso fazer enfrentamento e chamar a classe trabalhadora para a rua para poder fazer enfrentamento àquelas pautas que a burguesia brasileira quer desenvolver. Porque senão o caráter do governo vai se mostrando cada vez mais a favor das pautas da direita, distanciando-se inclusive da classe trabalhadora, abrindo um flanco enorme para o desenvolvimento da extrema-direita no nosso país. E isso é um retrocesso muito grande. A gente tem que, ao mesmo tempo, enfrentar o governo que se elegeu, entre aspas, com discurso à esquerda e a extrema-direita. E aí os sindicatos não fazem a devida mobilização, dado esse entrelaçamento que eles têm aí com o governo e com o PT. É muito grave para a gente. Por isso que a gente segue aqui fazendo exigência, mobilização, para que se faça ampla mobilização, paralisações nacionais e que saque uma greve geral no nosso país.
Tânia, você quer complementar alguma coisa ou posso fazer outra pergunta?